expulsa e sem um tostão. Depois do divórcio, com o coração em pedaços, fui abrir um velho cofre deixado pelo meu pai. Contudo, o grito de pânico de um funcionário do banco mudou tudo, minha senhora. O terreno da casa do seu ex-marido, afinal, pertence-lhe a si. De repente, o meu mundo virou-se do avesso. As lágrimas deram lugar a um sorriso de vitória. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que parte de Portugal ou do mundo estão a ver esta história e o que estão a fazer enquanto a ouvem. A varrer, a passar a ferro, deitados no sofá ou outra coisa qualquer. Vamos lá a isso. Aqui fica a história do canal Luxo e Mentiras. Naquela noite, o ar estava mais frio do que o habitual, como se a natureza estivesse a dar um sinal da grande tempestade que se avizinhava na vida de Helena. Na sala de estar da luxuosa moradia de estilo moderno e minimalista, Helena sentou-se de costas direitas, mas o seu coração tremia violentamente. O relógio de parede marcava 10 da noite e a porta da frente acabara de se abrir bruscamente. Diogo, o seu marido, a quem ela sempre servira, entrou. Mas Diogo não estava sozinho. Agarrada ao seu braço, de forma insinuante, vinha uma mulher jovem, com roupas muito mais na moda e reveladoras do que as de Helena. Chamava-se Vanessa. O cheiro do seu perfume caro invadiu imediatamente toda a sala, sobrepondo-se ao aroma do arroz de marisco que Helena preparara desde o final da tarde. Helena levantou-se do sofá, os seus olhos fixos e desolados nas mãos entrelaçadas deles. Antes que pudesse dizer uma palavra, outros passos apressados soaram vindos do quarto principal. A sogra de Helena, Dona Palmira, apareceu com um estranho ar radiante. A mulher de meia idade não parecia minimamente surpreendida por ver o filho trazer outra mulher para casa. Pelo contrário, olhou para Vanessa com um ar avaliador, como se estivesse a estimar o preço de uma antiguidade. Desde a mala de marca que Vanessa segurava até aos sapatos de salto alto que usava, nada escapou ao escrutínio dos olhos de Dona Palmira. «Diogo, quem é esta, meu filho? Tão bonita?» perguntou Dona Palmira, ignorando completamente Helena, que permanecia rígida num canto da sala. Diogo sorriu com orgulho e levou Vanessa a sentar-se no sofá principal, como se Helena fosse apenas uma peça de decoração sem vida. «Esta é a Vanessa, mãe, a nova futura esposa do Diogo. É filha de um grande empresário, tem outra classe. E, mais importante, é uma mulher fértil. Não é como aquela ali», disse Diogo, apontando para Helena com o queixo, de forma humilhante. Helena sentiu o peito apertar, como se uma pedra enorme lhe esmagasse os pulmões. «Diogo, o que é que queres dizer com isso? Ainda não nos divorciamos e tu trazes esta mulher para a nossa casa». A voz de Helena tremia, contendo as lágrimas que teimavam em cair. Ao ouvir as palavras nossa casa, Diogo riu-se às gargalhadas. Uma gargalhada que soou terrivelmente dolorosa nos ouvidos de Helena. Dona Palmira também soltou um bufo de desprezo. «Nossa casa? Nem sonhes, Helena!» gritou Diogo. O seu rosto bonito estava agora vermelho, cheio de raiva e arrogância. «Vê se te enxergas. Esta casa fui eu que a construí. O meu dinheiro, o meu suor. Tu só estás aqui a comer e a dormir. Qual foi a tua contribuição? Nenhuma. Nem para me dar um filho serviste». Helena tentou defender-se, embora a sua voz se tornasse cada vez mais fraca. «Mas, Diogo, fui eu que estive ao teu lado desde o início. Quando a tua empresa faliu, fui eu que vendi as joias da minha mãe para te dar capital para recomeçares. Fui eu que geri as finanças até chegarmos onde estamos». «Ah, não me venhas com a conversa das joias baratas», interrompeu Dona Palmira em tom agudo. Aproximou-se de Helena, os seus olhos a fuzilar. Ela ia lá. «Ouve bem, Helena. Durante os 5 anos em que estiveste casada com o meu filho, o que é que deste? Netos, não houve. Riqueza não trouxeste. Tu és apenas uma parasita, uma mulher estéril e que só dá azar. Olha para o Diogo agora. A carreira dele está a subir desde que conheceu a Vanessa. Isso só prova que tu eras um obstáculo à sorte do teu marido. Vanessa, que até então estivera calada a brincar com as suas unhas pintadas de vermelho, juntou-se à conversa com um tom afetado. «É verdade, Helena. É melhor ires embora.
O Diogo precisa de uma mulher do mesmo nível, que possa levar às festas dos parceiros de negócios. Contigo, o Diogo passaria vergonha. Pensariam que ele andava com a empregada. A humilhação foi total. Helena sentiu a sua dignidade ser espezinhada até ao chão. Olhou para Diogo, procurando qualquer vestígio de amor que pudesse ter restado, mas não havia nada. Os olhos do seu marido apenas irradiavam ódio e impaciência. Vais-te embora ainda esta noite, ordenou Diogo friamente. Estou farto de olhar para essa tua cara de coitadinha. Quero começar uma nova vida com a Vanessa. E a mãe também concorda, não é? Concordo plenamente, respondeu Dona Palmira rapidamente. Para que esta casa se livre da tua aura de azar. Vai fazer as tuas malas com essas tuas tralhas. E não te atrevas a levar nada que tenha sido comprado com o dinheiro do meu filho. Helena não tinha escolha. Com as lágrimas a escorrerem-lhe abundantemente pelo rosto, arrastou-se até ao quarto de hóspedes, onde tinha passado o último mês, porque Diogo já não queria partilhar o quarto com ela. Lá dentro, pegou na sua velha e gasta mala de viagem. Pôs apenas algumas mudas de roupa, o seu terço e uma fotografia do seu falecido pai. Não havia joias, não havia malas de luxo, porque Diogo nunca lhe a tinha comprado. Dizia sempre que era preciso poupar, mas lá fora gastava rios de dinheiro com outras mulheres. Mal tinha fechado a mala, Diogo arrombou a porta. Estás a demorar muito, estás a tentar fazer tempo, de propósito. Diogo agarrou na mala, arrastou-a para fora do quarto, atravessou a sala e atirou-a para o pátio da frente. A mala rolou pelo chão de calçada dura, o seu conteúdo a espalhar-se um pouco, pois o fecho não estava completamente fechado. Rua! Gritou Diogo da porta. Dona Palmira e Vanessa estavam atrás dele, a sorrir de satisfação. Helena saiu sem sapatos adequados, apenas com umas sandálias de dedo finas. Olhou para os rostos das pessoas que um dia considerara família. Diogo, minha senhora, um dia vocês vão perceber o significado da lealdade e do sacrifício. A justiça tarda, mas não falha, disse Helena, com a voz trêmula mas firme. Guarda os teus sermões, respondeu Dona Palmira. O importante agora é que te vás embora e nunca mais voltes. Nós somos felizes sem ti. Diogo fechou a porta maciça de madeira de teca com uma pancada violenta. Blam! O som ecoou, cortando todos os laços que alguma vez existiram entre eles. A luz do alpendre foi apagada por dentro, deixando Helena na escuridão. Helena apanhou a mala que estava tombada, arrumou as roupas que saíam com as mãos trêmulas. O seu coração estava partido em 1000 pedaços. A imponente casa à sua frente tinha sido, de facto, construída por Diogo. Mas Diogo esquecera-se em que terreno a construção estava erguida. Naquela noite, porém, Helena estava demasiado ferida para discutir. Só queria ir para o mais longe possível daquelas pessoas sem coração. Arrastou a mala pesada para fora do portão da urbanização de luxo, a Quinta da Marinha. O segurança do complexo, a quem Helena cumprimentava sempre com um sorriso, olhou para ela confuso, mas Helena baixou o rosto, escondendo os olhos inchados. Continuou a andar pelo passeio deserto, sem destino, sem dinheiro suficiente na carteira e sem um lugar para onde voltar. Ao longe, os trovões começaram a ressoar. O céu escuro da noite parecia partilhar da tristeza da mulher que acabara de ser descartada como lixo. Helena parou por um momento debaixo de um candeeiro de rua mal iluminado. Abriu a sua carteira gasta e olhou para a pequena fotografia do seu pai que lá guardava. Pai, para onde é que eu vou agora? Sussurrou ela. A sua mente viajou até a última mensagem do seu pai, antes de ele morrer, há 2 anos. Uma mensagem que ela ignorara até então, pois sentia que a sua vida estava completa como esposa dedicada a Diogo. O pai falara de uma pequena chave. Uma chave que, segundo ele, poderia salvar Helena se o mundo se virasse contra ela. Mas, naquele momento, a dor da traição de Diogo era avassaladora. As palavras estéril e pobre ecoavam na sua cabeça como um disco riscado. Helena não se apercebeu de que o destino estava a girar a sua roda. Aquela noite era o ponto mais baixo da sua vida, mas também o início de uma reviravolta que ninguém, nem mesmo Diogo e a sua mãe, que agora riam alegremente dentro de casa, poderia prever. A chuva começou a cair sem aviso. Não era um simples chuvisco,
mas uma chuva torrencial acompanhada por um vento forte, como se o céu estivesse a despejar toda a sua fúria sobre a terra. Em segundos, o corpo frágil de Helena ficou encharcado. O seu vestido simples estava agora colado à pele, fazendo-a tremer violentamente. A água da chuva misturava-se com as lágrimas que não paravam de correr, disfarçando o choro desolado de uma esposa rejeitada. Helena apressou o passo, arrastando a mala cuja roda começava a prender na lama do passeio. Precisava de um abrigo. O seu olhar varreu a rua deserta. As lojas estavam fechadas, os edifícios de escritórios às escuras. No final da rua, viu a marquise de uma velha mercearia, cuja cobertura se projetava um pouco para a frente. Com as últimas forças que lhe restavam, correu para lá. Ao chegar à marquise, Helena deixou-se cair no chão de cimento frio. Abraçou os joelhos, tentando encontrar algum calor no seu próprio corpo. Os dentes batiam de frio. O estômago começou a doer. Não comia desde o meio-dia, pois estivera ocupada a cozinhar o arroz de marisco favorito de Diogo. Um prato que o seu marido nem chegou a provar, preferindo ir jantar fora com Vanessa. A fome e o frio fizeram a mente de Helena vaguear, atravessando as barreiras do tempo de volta ao passado. Lembrou-se da sua infância simples. O seu pai, o Sr. Arthur, não era um homem visivelmente rico. Diariamente, usava uma t-shirt branca e calças de tecido simples, indo para a sua quinta. Os vizinhos conheciam o pai de Helena como um proprietário de terras humilde, simpático e sempre pronto a ajudar. Helena lembrava-se bem. Numa tarde, quando o pai começou a ficar doente, ele chamou-a para junto da sua cama. O rosto do pai estava pálido, a sua respiração pesada, mas os seus olhos olhavam para Helena com uma intensidade e seriedade invulgares. "Helena, minha querida filha", disse o pai na altura, com a voz rouca, a sua mão áspera a segurar a de Helena. "O pai não tem muitas riquezas visíveis. Eduquei-te para viveres de forma simples, para seres forte. Mas a vida é imprevisível, minha filha." A jovem Helena apenas chorava, não querendo ouvir palavras de despedida. Mas o pai continuou: "Ouve-me com atenção. Se um dia estiveres em apuros, se o teu marido, que agora parece tão bom, se tornar mau, ou se não tiveres mais para onde ir, vai ao Banco Atlântico Privado. Procura o meu amigo, o Sr. Nuno. Ele é o gerente da agência principal." "Para quê, pai?" perguntou Helena, inocentemente, na altura. "Abre o cofre número 008, sussurrou o pai, como se temesse que as paredes ouvissem. "A chave. Eu escondia na minha velha carteira de cabedal estragada. Dei-te essa carteira na semana passada, não foi? Não percas a chave, Helena. É o teu último recurso. Não a uses a não ser que estejas completamente destroçada e sem outra opção." Essa memória girava tão claramente na cabeça de Helena como os relâmpagos que riscavam o céu noturno. Durante todo este tempo, Helena guardara a velha carteira no fundo da sua mala apenas como uma recordação. Nunca tinha verificado o seu conteúdo em pormenor porque confiava em Diogo. Acreditava que o seu marido a protegeria sempre, sentindo que não precisava de um bote salva-vidas do seu pai. Que tola que ela fora! Com as mãos a tremer de frio e molhadas, Helena alcançou a sua mala de tiracolo gasta que ainda trazia ao ombro. Remexeu no fundo, afastando lenços de papel usados e talões de compras. Os seus dedos tocaram na textura áspera do cabedal já a descascar. Era a velha carteira do pai. Helena tirou-a. A cor era um castanho desbotado. Estava muito gasta para os padrões atuais. Com a pouca luz do candeeiro de rua, Helena abriu a carteira. Vazia. Nem um cêntimo. Helena entrou em pânico. "Pai, onde está a chave?" soluçou ela. Apalpou cada canto da carteira. Não havia nada. O pânico instalou-se. Teria ela imaginado tudo? Teria a chave caído? Helena virou a carteira ao contrário, apalpando a costura interior rasgada. De repente, os seus dedos sentiram um pequeno relevo duro por baixo da camada de forro ligeiramente rasgada. O coração de Helena bateu mais depressa. Com as forças que lhe restavam, rasgou um pouco mais o forro, uma pequena chave. Era prateada, já a começar a escurecer devido à oxidação. Não era maior que o seu dedo mindinho. Parecia muito antiga e simples, nada como as chaves de cofres modernos dos filmes. No entanto, na cabeça da chave estava gravado um número pequeno,
008. Helena segurou a chave com força contra o peito. As suas lágrimas voltaram a cair. Mas desta vez não era de tristeza, mas de uma emoção e saudade avassaladoras pelo seu pai. Mesmo depois de morto, o seu pai ainda a protegia. Ele tinha previsto o pior. Obrigada, pai, sussurrou Helena no meio da chuva torrencial. Amanhã, ela iria lá. Iria encontrar o Sr. Nuno. Não esperava muito. Na sua mente simples, talvez o cofre contivesse algumas poupanças do pai ou talvez algumas joias de ouro da mãe. Não era ambiciosa. Só esperava que o conteúdo fosse suficiente para alugar um quarto modesto por alguns meses e para começar um pequeno negócio de venda de bolos. Só precisava de sobreviver depois de ser expulsa por Diogo. Não queria ser uma pedinte. A noite avançava, a chuva não parava, mas o coração de Helena estava um pouco mais calmo. Encostou a cabeça à parede dura da loja. O sono começou a apoderar-se dela devido ao enorme cansaço físico e mental. Abraçando a mala com a chave preciosa, Helena tentou fechar os olhos. A imagem do rosto arrogante de Diogo e do sorriso cínico da sua sogra voltou a surgir. Esta casa fui eu, que a construí com o meu dinheiro. Não tens direito a um único tijolo aqui. A frase de Diogo ecoava. Vais ver, Diogo, pensou Helena. Vou provar que consigo viver sem ti. Vou reerguer-me sozinha, sem que Helena soubesse. A pequena chave na sua mão não era apenas a chave de um cofre. Era a chave da caixa de Pandora que iria abrir um grande segredo do passado. Um segredo que iria virar a situação 180 graus. Um segredo que faria a arrogância de Diogo e Dona Palmira parecer a piada mais ridícula do mundo. Ao longe, o amanhecer começava a despontar timidamente, trazendo uma nova esperança para Helena, que adormecera encostada à parede da loja. O dia seguinte seria o dia decisivo. O Banco Atlântico Privado esperava-a, e sem que ela soubesse, o destino estava a preparar o cenário para a vingança mais elegante para a filha de um proprietário de terras que vivera sempre na humildade. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente, como se estivesse a zombar do destino de Helena, que passara a noite a dormir sobre cartão na marquise de uma loja. O corpo de Helena estava dorido, com dores por todo o lado, e o seu estômago roncava, a pedir para ser cheio. No entanto, a determinação de Helena era inabalável. Arrumou a roupa como pôde, embora o seu vestido estivesse amarrotado e com manchas de lama seca na parte de baixo, o seu rosto sem maquilhagem parecia pálido e cansado. Círculos escuros pendiam debaixo dos seus olhos. Com passos vacilantes, mas firmes, Helena arrastou a sua mala em direção ao edifício do Banco Atlântico Privado, localizado na zona mais nobre da cidade. O edifício era imponente, com paredes de vidro cintilantes, contrastando fortemente com a aparência desalinhada de Helena. O Banco Atlântico Privado era um banco privado de renome, conhecido pelos seus clientes de elite. Ao chegar à grande porta de vidro automática, um segurança de corpo robusto e uniforme impecável barrou-lhe o passo. O olhar do segurança percorreu-a da cabeça aos pés, que estavam apenas calçados com umas sandálias de dedo. "Desculpe, minha senhora, para onde vai?" perguntou o segurança com um tom pouco amigável, a mão levantada em sinal de paragem. Helena engoliu em seco, tentando reunir coragem. Eu quero entrar." "Tenho um assunto a tratar", respondeu Helena em voz baixa. O segurança bufou. O seu olhar pousou na mala gasta na mão de Helena. "Se veio pedir esmola ou trocar moedas, não é aqui o sítio, minha senhora. Este é um banco para clientes prioritários. Por favor, procure outro banco ou vá ao mercado." Helena sentiu o rosto a arder. Estava habituada a ser insultada por Diogo e pela sua sogra, mas ser insultada por um estranho em público ainda doía. "Eu não sou uma pedinte." "Senhor, sou cliente. Quero falar com o gerente da agência, o Sr. Nuno." Ao ouvir o nome do Sr. Nuno, o segurança riu-se com desdém. "Minha senhora, o Sr. Nuno é um homem muito ocupado. Não tem tempo para atender qualquer um. Tem uma marcação ou um cartão de cliente prioritário?" "Não tenho cartão, mas sou filha do Sr. Arthur, amigo do Sr. Nuno. Por favor, deixe-me entrar", implorou Helena, os seus olhos a encherem-se de lágrimas. O segurança pareceu hesitar por um momento. Mas, olhando para a aparência de Helena,
Voltou à sua suposição inicial. Ah, não me venha com histórias. Muita gente diz que conhece o chefe para poder pedir dinheiro. Vá-se embora antes que eu chame outros seguranças para a arrastarem daqui. A pequena confusão atraiu a atenção de alguns clientes que saíam dos seus carros de luxo. Olharam para Helena com nojo, tapando o nariz como se ela trouxesse uma doença contagiosa. Helena estava prestes a desistir. Virus, pronta para ir embora com o coração destroçado, mas lembrou-se da pequena chave no seu bolso. Era a sua única esperança. Não podia recuar. Desesperada, Helena entrou à força, passando pela fresta ao lado do segurança quando a porta automática se abriu para outro cliente. "Ei, senhora, pare!" gritou o segurança em pânico, perseguindo Helena para dentro do átrio frio e perfumado do banco. O ambiente calmo do átrio tornou-se subitamente ruidoso. Helena correu em direção ao balcão de atendimento mais vazio. Atrás do balcão, uma jovem funcionária com um crachá onde se lia Silvia olhou para Helena com espanto e nojo. "Minha senhora, ajude-me. Quero abrir um cofre de segurança", disse Helena, ofegante, colocando a pequena chave enferrujada sobre o balcão de mármore brilhante. Silvia, a jovem funcionária com um aspecto impecável, deu um passo atrás. Não tocou na chave. Em vez disso, olhou para o segurança que se aproximava a correr. "Senhor segurança, por favor, trate disto." "Entrou aqui uma sem-abrigo", exclamou Silvia com uma voz estridente. O segurança agarrou o braço de Helena com força. "Já lhe disse para não entrar. É mesmo teimosa, não é? Largue-me. Quero ver o senhor Nuno." Helena debatia-se. As suas lágrimas começaram a cair. "Trago uma mensagem do meu pai." "Ah, que drama!" desdenhou Silvia. "Onde é que já se viu uma pessoa rica com este aspecto de pedinte? O aluguer de um cofre destes é caro, minha senhora. Você mal tem para comer e quer abrir um cofre forte?" A luta continuou. A mala de Helena caiu, fazendo um barulho estrondoso. Vários outros clientes começaram a queixar-se por se sentirem incomodados. "O que se passa aqui? Que barulho é este?" Uma voz de barítono, cheia de autoridade, interrompeu a confusão. Todos se viraram para o elevador privado da direção. Um homem de meia idade, de fato e gravata impecáveis, aproximou-se. O seu rosto era sério, mas sereno. Era o senhor Nuno, o gerente principal do Banco Atlântico Privado. O segurança largou imediatamente o braço de Helena e fez uma vénia respeitosa. "Peço desculpa, senhor Nuno. É que entrou aqui esta mulher transtornada, à força. Diz que o conhece." Estava a tentar expulsar. O senhor Nuno franziu a testa, olhando para a mulher que esfregava o braço dorido. O cabelo de Helena estava um pouco despenteado, o seu rosto inchado. No entanto, quando o senhor Nuno olhou nos olhos de Helena, ficou atônito. Aquele olhar, um olhar que ele conhecia tão bem. Os mesmos olhos do seu velho amigo, já falecido. "Espere." O senhor Nuno aproximou-se, ignorando os protestos de Silvia e do segurança. Olhou atentamente para o rosto de Helena. Você é a Helena? A filha do Arthur?" Helena acenou com a cabeça, fracamente. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. "Sim, senhor Nuno. Sou eu, a Helena." O rosto do senhor Nuno mudou drasticamente de sério para cheio de preocupação. "Meu Deus, minha querida, o que é que te aconteceu?" O senhor Nuno amparou Helena, sem se importar com as roupas sujas dela, que poderiam manchar o seu fato caro. "O que é isto?" gritou o senhor Nuno para o segurança e para a Silvia. "Esta é a minha convidada de honra. Tratem-na com respeito." Silvia e o segurança ficaram pálidos. As suas bocas abriram-se, incrédulas. "Convidada de honra? Esta mulher com ar de pedinte?" "Senhor, eu quero abrir o cofre número 008, sussurrou Helena, mostrando a pequena chave na sua mão. O senhor Nuno viu a chave e os seus olhos arregalaram-se. Ele sabia perfeitamente o que aquela chave significava. Sabia o peso do segredo guardado por trás do número 008. "Levem a senhora Helena para a sala VIP. Agora, preparem chá e uns petiscos e chamem a dona Beatriz, a funcionária sênior da Caixa Forte, para levar os documentos do 008 ao meu gabinete", ordenou o senhor Nuno com firmeza aos seus funcionários. Silvia baixou a cabeça, a tremer de medo, por ter acabado de insultar a filha do amigo do seu chefe. Entretanto, Helena, com passos vacilantes,
foi guiada pelo Sr. Nuno para uma área a qual nem os clientes normais tinham acesso. Dentro da sala VIP, à prova de som e extremamente confortável, Helena sentou-se num sofá de pele macio. À sua frente estava servido um chá quente e alguns bolos. No entanto, Helena não lhes tocou, o seu coração batia acelerado. Ainda se sentia como se estivesse a sonhar, do passeio da rua para a sala VIP de um banco em questão de horas. Pouco depois, a porta da sala abriu-se. Uma mulher de meia-idade, com um uniforme de banco impecável, entrou, trazendo uma velha caixa de ferro que parecia poeirenta. Era a dona Beatriz, a funcionária sênior que trabalhava no banco há 30 anos. Ela colocou a caixa na mesa à frente de Helena com muito cuidado, como se o objeto fosse feito de vidro fino. Aqui está a caixa, Sr. Nuno, disse dona Beatriz educadamente. O Sr. Nuno acenou com a cabeça. Olhou para Helena. Helena, por favor, abre-a. A chave está contigo, não está? Com as mãos trêmulas, Helena tirou a pequena chave enferrujada. Inseriu-a na fechadura da caixa de ferro. Clique! O som da chave a rodar foi nítido. Embora não fosse aberta há anos, Helena levantou a tampa da caixa lentamente, o seu coração batia descompassado, a adivinhar o que estaria lá dentro. Barras de ouro, maços de notas. No entanto, quando a caixa se abriu completamente, a testa de Helena franziu-se em confusão. Não havia o brilho do ouro, nem pilhas de notas roxas ou azuis. O conteúdo era apenas uma pilha de papéis. Os papéis pareciam velhos, amarelados e com um cheiro a mofo, típico de documentos antigos. Helena pegou na pilha de cima. São só papéis velhos, murmurou Helena desapontada. A sua esperança de obter dinheiro imediato desvaneceu-se. Pai, o que é que isto significa? Estes papéis não servem para pagar a renda de um quarto. Helena voltou a colocar os papéis desanimada. Sentiu que o pai talvez tivesse deixado apenas cartas de recordação ou talvez os títulos de propriedade de um terreno na aldeia, de pouco valor. Mas o mesmo não se passava com a dona Beatriz. A mulher sênior arregalou os olhos ao ver o cabeçalho e os carimbos no documento que Helena tinha na mão. Aproximou-se, de forma pouco cerimoniosa, de tão chocada que estava. Desculpe, senhora Helena. Posso ver por um momento? Pediu dona Beatriz com a voz trêmula. Helena acenou, resignada. Claro, minha senhora. São só papéis velhos. De qualquer forma. Dona Beatriz pegou nos documentos, folheando-os com as mãos a tremer violentamente. Quanto mais lia, mais pálido ficava o seu rosto, que depois se tornou vermelho de choque. A sua respiração tornou-se ofegante. Senhor Nuno! Senhor Nuno! Gritou a dona Beatriz histericamente, esquecendo-se da etiqueta em frente ao seu superior. O senhor Nuno, que estava a servir o chá, assustou-se. O que se passa, dona Beatriz? Por que está a gritar? O senhor tem de ver isto. Rápido, senhor. Isto é uma loucura. É mesmo uma loucura. Dona Beatriz empurrou os documentos para a cara do senhor Nuno. O senhor Nuno pegou nos documentos e começou a lê-los. Os segundos passaram e os olhos do senhor Nuno também se arregalaram. A sua boca abriu-se ligeiramente. Olhou para Helena, depois para os documentos e novamente para Helena. Helena! A voz do senhor Nuno estava embargada. O que foi, senhor? São dívidas do meu pai, é isso? Perguntou Helena, ingênua e assustada. Se o meu pai tinha dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, minha querida, não são dívidas, interrompeu a dona Beatriz rapidamente, com a voz aguda de tão entusiasmada. Senhora Helena, sabe o que é isto? Helena abanou a cabeça, confusa. Dona Beatriz engoliu em seco, tentando acalmar-se. Isto são certidões de registro predial, originais. E não é um terreno qualquer, senhora. É a certidão de um terreno de 5 hectares na zona da Quinta da Marinha. O coração de Helena pareceu parar. Quinta da Marinha era o nome da luxuosa urbanização onde ela vivera com Diogo nos últimos 5 anos. O lugar de onde tinha sido expulsa na noite anterior. Quer dizer que o meu pai tinha um terreno lá? Perguntou Helena em voz baixa, o seu cérebro ainda a tentar processar esta informação louca. Não é só ter um terreno lá, Helena. Interrompeu o senhor Nuno com um tom sério, mas cheio de admiração. O teu pai era o proprietário de todo o terreno onde a urbanização da Quinta da Marinha foi construída. Helena tapou a boca com a mão, em choque profundo. Mas
Mas lá já há muitas casas de luxo, senhor. A casa do Diogo, as casas dos vizinhos. Dona Beatriz abriu habilmente outra folha dos documentos. Um antigo contrato de arrendamento, ainda com a ortografia antiga. Veja isto, senhora. Há 30 anos, o senhor Arthur arrendou este terreno a uma construtora, a Construções Horizonte S.A., num sistema de direito de superfície por 30 anos. E veja a data de termo do contrato. Dona Beatriz apontou para a data no canto inferior direito do documento. A data de termo foi anteontem, disse Dona Beatriz com a voz trêmula. O silêncio instalou-se na sala. Apenas se ouvia o tic-tac do relógio de parede. O que é que isso significa, minha senhora? Perguntou Helena com a voz rouca. O senhor Nuno olhou diretamente para Helena. Um leve sorriso começou a formar-se no seu rosto. Um sorriso de vitória pelo filho do seu amigo. Significa, minha querida, que legalmente, como o período de arrendamento terminou e não houve prorrogação por parte da construtora nem dos moradores para com a herdeira, o terreno regressa inteiramente à tua posse, explicou o senhor Nuno lentamente. E, segundo a cláusula número 5 deste contrato, todas as construções permanentes erguidas no terreno após o término do contrato tornam-se automaticamente propriedade do dono do terreno, sem qualquer indemnização. Helena ficou de boca aberta. O seu corpo amoleceu e afundou-se no sofá. Então, balbuciou Helena. A casa que o Diogo construiu, a casa de que ele tanto se orgulha. Agora é tua, Helena, afirmou o senhor Nuno. Não só o terreno, mas as paredes, o telhado, a piscina, o muro, tudo é teu. O teu marido é agora apenas um ocupante ilegal no teu terreno e na tua casa. Helena chorou. Desta vez, as suas lágrimas caíram não de tristeza, mas de gratidão e pela justiça divina que chegou de uma forma tão inacreditável. Lembrou-se do insulto de Diogo na noite anterior. Não tens direito a um único tijolo aqui. Afinal, Diogo estava redondamente enganado. Era ele quem não tinha direito a um único grão de areia ali. Senhor! Helena enxugou as lágrimas. O seu olhar mudou. A tristeza nos seus olhos deu lugar a um brilho de determinação. O que devo fazer agora? O senhor Nuno sorriu abertamente. Pegou no telefone da sua secretária. Vamos chamar a equipa jurídica do banco agora mesmo. Vamos preparar uma notificação. Vamos dar uma surpresa ao teu marido de sucesso. Do lado de fora da janela de vidro, as nuvens escuras começaram a dissipar-se, permitindo que a luz do sol iluminasse o rosto de Helena. A roda da fortuna tinha girado. A verdadeira proprietária da terra despertara do seu sono. O ambiente na sala VIP do Banco Atlântico Privado era silencioso, mas tenso. Silencioso não por falta de atividade, mas pelo peso da verdade que acabara de ser revelada. Helena ainda olhava para os velhos papéis amarelados nas suas mãos com um olhar incrédulo. Aqueles papéis não eram apenas documentos, eram a prova do amor de um pai que transcendia o tempo. Um escudo preparado décadas antes para proteger a sua filha no futuro. O senhor Nuno respirou fundo e ajustou a sua posição. Olhou para Helena com um olhar paternal. Sabia que Helena precisava de uma explicação mais detalhada para compreender a força da sua posição legal. Helena, chamou o senhor Nuno suavemente, quebrando o silêncio. Talvez te estejas a perguntar por que é que o teu pai nunca te falou disto? Por que é que ele viveu como um simples proprietário de terras, apesar de possuir um ativo que vale dezenas, se não centenas de milhões de euros ao preço de hoje? Helena acenou com a cabeça. Sim, senhor. O meu pai dizia sempre que tínhamos de poupar. Ele raramente comprava roupa nova. Eu não percebo. O senhor Nuno sorriu com amargura, lembrando-se do seu amigo. O Arthur era uma pessoa única, minha querida. Ele era um visionário. Há 30 anos, a zona da Quinta da Marinha era apenas uma extensão de pinhal e terreno baldio que ninguém queria. Mas o teu pai teve um pressentimento. A cidade ia expandir-se para lá. O senhor Nuno abriu outra folha do documento, mostrando um antigo mapa topográfico. Naquela altura, uma grande construtora queria comprar este terreno a pronto. Ofereceram um preço alto, mas o teu pai recusou. Ele disse, este terreno é para a Helena. Se o vender agora, o dinheiro desaparece. Mas se o arrendar, o terreno continuará a ser da Helena quando ela for adulta. Dona Beatriz, agora mais calma,
mas ainda visivelmente impressionada, acrescentou: então, o Sr. Arthur fez um contrato de direito de superfície de longa duração, Sra. Helena. Durante 30 anos, a construtora apenas arrendou o terreno para construir a urbanização. O título de propriedade principal, a certidão de registro predial, permaneceu em nome do Sr. Arthur. E aqui está escrito claramente: Dona Beatriz apontou para uma cláusula que o estatuto de propriedade das casas dos moradores é apenas um direito de superfície sobre propriedade alheia. Helena começou a digerir a informação lentamente. Lembrou-se de Diogo a gabar-se da certidão da sua casa. Mas, senhor, o Diogo tem uma certidão da casa. Ele sempre disse que era a prova de que era o dono legítimo. Certo. Essa é a certidão do direito de superfície, Helena, explicou o Sr. Nuno pacientemente. Essa certidão tem um prazo de validade. E como o direito de superfície foi constituído sobre o terreno do teu pai, o seu prazo de validade segue o do contrato de arrendamento do terreno principal. Anteontem, exatamente no dia 12, o contrato de 30 anos terminou. O Sr. Nuno inclinou-se para a frente, olhando fixamente nos olhos de Helena. Assim que o contrato termina e não é renovado, a lei de solos do nosso país, e de acordo com o contrato que eles assinaram na altura, estabelece que o terreno regressa na totalidade ao proprietário original. E quanto aos edifícios? Como os edifícios estão permanentemente ligados ao teu terreno, eles também se tornam teus, automaticamente. É o que se chama de princípio da acessão. Helena tremia. Imaginou o rosto arrogante de Diogo ao expulsá-la. Esta casa fui eu que a construí, gritara Diogo na altura. Afinal, Diogo construíra um castelo sobre areias do tempo, que agora se esgotara. Então, eu não sou uma sem-abrigo? Perguntou Helena em voz baixa. As suas lágrimas voltaram a cair, mas desta vez eram de alívio. Sem-abrigo? O Sr. Nuno riu-se, uma risada que denotava ironia. Minha querida, tu és agora a proprietária legal de 5 hectares de terreno na zona mais nobre da cidade. És a dona de centenas de casas de luxo, incluindo a que o teu ex-marido ocupa. O valor do teu patrimônio pode atingir centenas de milhões de euros. Helena ficou em silêncio. A sensação de aperto que lhe oprimia o peito desde a noite anterior desapareceu lentamente, dando lugar a uma confiança que começava a crescer. Lembrou-se de como a sua sogra a humilhara, chamando-a de mulher pobre sem contribuição financeira. Lembrou-se de como Vanessa, a amante de Diogo, se gabava da riqueza do seu pai empresário. No papel, Helena era muito mais rica do que todos eles. Então, o que devo fazer, senhor? Eu não percebo de leis, confessou Helena honestamente. Não queria ser arrogante, mas queria justiça. Não precisas de perceber os detalhes legais. Deixa a nossa equipa jurídica tratar disso, respondeu o Sr. Nuno com firmeza. Nós seremos os teus representantes. O primeiro passo será enviar uma notificação, uma comunicação a informar que o terreno regressou agora às tuas mãos. Daremos-lhes uma escolha: pagar o valor do terreno ao preço de mercado atual ou sair. Pagar ou sair, murmurou Helena. Exatamente. E, especialmente no caso do Diogo, o Sr. Nuno olhou para Helena, à espera da sua aprovação. Como ele te tratou tão mal, podemos acelerar o processo. Podemos exigir o despejo imediato, uma vez que ele já não tem autorização para viver lá. Helena respirou fundo. A imagem do tratamento cruel de Diogo e da sua mãe voltou-lhe à mente. A expulsão à meio da noite, a mala atirada, os insultos de Estéril. A dor ainda estava fresca. Helena não era vingativa, mas era um ser humano com limites. O seu pai preparara esta espada para ela, e ela tinha de ter a coragem de a usar. Faça o que for necessário, de acordo com a lei, senhor, disse Helena com firmeza. O seu rosto parecia agora mais forte. A luz do sol da manhã, que atravessava a janela, iluminava-lhe o rosto, como se abençoasse o renascimento da proprietária da terra. Quero que eles saibam que a filha do homem do campo que eles desprezaram é a dona do chão que eles pisam. O Sr. Nuno sorriu satisfeito, bateu no ombro de Helena. Essa é a filha do Arthur. Agora vai tomar um banho na casa de banho VIP. Muda de roupa. Vou pedir a um funcionário para te comprar umas roupas decentes. Depois disso, vamos traçar uma estratégia.
Não vais sair deste banco como uma vítima, mas como uma vencedora. Helena seguiu o conselho. Ao levantar-se e caminhar em direção à casa de banho da sala VIP, os seus passos pareciam mais leves. Já não era a esposa rejeitada. Era Helena, filha do senhor Arthur, a proprietária da Quinta da Marinha, e o jogo estava apenas a começar. Enquanto isso, à distância, na calma e luxuosa urbanização, Diogo e a sua família ainda dormiam profundamente, envoltos no seu manto de arrogância, sem se aperceberem de que a terra debaixo dos seus pés se movia para engolir a sua sorte. O sol já ia alto na Quinta da Marinha. A urbanização parecia verdejante e magnífica, com as suas filas de moradias de arquitetura de luxo. Numa das maiores casas da avenida principal, a atmosfera era de agitação e barulho. Era a casa de Diogo. O som de música eletrônica ouvia-se fracamente do jardim traseiro, misturado com o som de berbequins e martelos dos operários. Diogo estava a fazer uma grande remodelação. O homem estava no terraço traseiro, com óculos de sol no nariz, vestindo uma camisa casual com os botões de cima abertos, revelando um pouco do peito. Segurava um copo de sumo de laranja gelado, sorrindo amplamente ao olhar para a destruição à sua frente. Essa destruição era o jardim de rosas e jasmins que Helena cuidara com tanto amor. O jardim estava agora terraplanado. As flores que antes floresciam lindamente estavam agora esmagadas sob as botas dos operários e soterradas por montes de areia. Helena adorava aquele jardim. Era o único lugar onde conseguia encontrar paz quando o seu coração doía com as palavras cortantes da sua sogra. Mas hoje, Diogo ordenara que tudo fosse demolido. "Arrasem tudo, meus senhores, que não fique nem uma raiz", gritou Diogo para o encarregado da obra. "Quero a piscina pronta em 2 meses. A minha mulher, quer dizer, a minha futura mulher, adora nadar. Pode deixar, patrão", respondeu o encarregado animado. Vanessa apareceu de dentro de casa, usando um vestido curto muito justo que exibia as suas curvas. Aproximou-se de Diogo de forma insinuante e abraçou-lhe o braço com força. "Querido, depois quero que os azulejos da piscina sejam azul marinho, importados de Itália. Nada de material nacional, que é piroso", choramingou Vanessa com um tom mimado. Diogo beijou a testa de Vanessa. "O que tu quiseres, meu amor. Não te preocupes, tenho muito dinheiro. O último projeto acabou de ser pago. Dá para fazer uma piscina olímpica se quiseres." Da cozinha, Dona Palmira saiu, trazendo um tabuleiro com rissóis para os trabalhadores. Mas parou primeiro perto de Diogo e Vanessa. O rosto envelhecido parecia radiante, mais brilhante do que quando Helena ainda vivia ali. "Que feliz que eu estou de ver esta casa a ficar tão animada e luxuosa", disse Dona Palmira, enquanto mastigava um rissol. "Se te tivesses casado com a Vanessa desde o início, Diogo, esta casa já teria uma piscina, um gazebo. Com a Helena, nem pensar em remodelações. Pedia para trocar as cortinas e ela dizia logo: 'É um desperdício de dinheiro, senhora. É melhor poupar. Que forreta e campônia. Deixa lá, mãe. Não fales mais no nome dessa ave de mau agouro'", disse Diogo, rindo com desprezo. "Ainda bem que essa parasita já se foi. Agora até se respira melhor nesta casa. Já não há uma cara amarrada à minha espera quando chego do trabalho. É verdade. E além disso, é estéril", acrescentou Vanessa, cruelmente. "Uma mulher que não pode dar filhos, para que é que serve? Só para ser um fardo para o marido." Os três riram-se juntos, como se o sofrimento de Helena fosse a piada mais engraçada do mundo. Sentiam-se no topo do mundo. Diogo sentia-se bem-sucedido, rico e com tudo o que queria. Sentia que a decisão de expulsar Helena tinha sido a melhor da sua vida. No meio das gargalhadas, a campainha do portão da frente tocou. Um estafeta de uniforme impecável estava lá, segurando um envelope grosso e castanho com um logótipo oficial. "Com licença. Entrega para o senhor Diogo", disse o estafeta. Diogo estalou a língua, irritado por o seu momento de felicidade ter sido interrompido. "Quem é que me está a chatear agora?" Ele caminhou preguiçosamente até ao portão e abriu a pequena porta. "Sim, sou eu, Diogo. O que é isso?" "Carta registrada, senhor. Por favor, assine aqui", disse o estafeta, apresentando o recibo. Diogo assinou de qualquer maneira e pegou no envelope. Olhou para o cabeçalho.
Não havia um remetente claro, apenas o logótipo de uma sociedade de advogados e do Banco Atlântico Privado. Ah, deve ser mais uma fatura do cartão de crédito ou uma proposta de seguro, murmurou Diogo, com desdém. Nem sequer tencionava abri-lo. Pensou que talvez fosse uma carta de Helena a pedir a partilha de bens através de um advogado zeco qualquer. Diogo voltou para o jardim traseiro, a girar o envelope nas mãos. — Que carta é essa, Diogo? — perguntou Dona Palmira, curiosa. — Não sei, mãe. Lixo, provavelmente. Ou talvez seja a Helena a rastejar por uma parte do divórcio, respondeu Diogo com displicência. Atirou o envelope grosso para cima da mesa de jardim, que estava coberta de pó de cimento, deixando-o ali, ao lado de uma lata de tinta vazia. Ah, deixa estar, desdenhou Dona Palmira. Se ela pedir a partilha de bens, não lhe des nem um cêntimo. Ela não trabalhava. Tudo isto é fruto do teu suor. Tinha graça ela agora querer uma parte. Não se preocupe, mãe. Eu já tratei de pôr todos os bens em meu nome. Ela não vai receber nada. No máximo, as roupas velhas dela. Diogo sorriu, matreiro. Sem que Diogo soubesse, dentro daquele envelope castanho que ele abandonara, estava uma bomba relógio prestes a explodir. Aquela carta não era um pedido, mas a primeira notificação. Uma carta que continha o facto legal de que o terreno onde ele estava, onde ele construía a piscina dos sonhos de Vanessa, onde a sua mãe se abrigava com arrogância, pertencia à mulher que ele acabara de pôr na rua. O vento soprou com força, levantando o pó de cimento no ar. A carta moveu-se ligeiramente com o vento, como se quisesse gritar para ser lida, mas a arrogância tinha tapado os olhos e os ouvidos de Diogo. Anda, querido, vamos continuar a discutir o design do nosso quarto, convidou Vanessa, puxando a mão de Diogo para dentro de casa. Quero trocar a cama por uma king size e pintar as paredes de dourado para parecer mais luxuoso. Às suas ordens, minha princesa, respondeu Diogo, abraçando a cintura de Vanessa. Entraram em casa, deixando a carta lá fora. O jardim traseiro continuava barulhento com o som dos martelos a destruir as últimas memórias de Helena. Diogo sentia que estava a construir o futuro. Na verdade, estava a cavar a sua própria sepultura. O tempo passava. O prazo de 48 horas escrito na carta fechada começava a sua contagem decrescente, segundo a segundo, aproximando Diogo da ruína total que ele nunca imaginara. Enquanto isso, no Banco Atlântico Privado, Helena preparava-se com o seu novo visual, à espera do momento certo para reclamar o que era seu por direito. 2 dias se passaram desde que a primeira notificação fora enviada e simplesmente ignorada por Diogo na poeirenta mesa do jardim. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente sobre a Quinta da Marinha, como se iluminasse o palco de uma peça que estava prestes a atingir o seu clímax. Na moradia número 10, a casa de Diogo, a agitação da remodelação continuava. O som de martelos contra as paredes era ensurdecedor. O pó pairava no ar, e os trabalhadores apressavam-se sob os gritos do encarregado, pressionado pelos prazos. Diogo acabara de sair para o terraço da frente, pronto para ir para o escritório. Usava um fato caro, o cabelo penteado na perfeição e um perfume de aroma forte. Ao lado do seu sedã de luxo, recém-lavado, estava Dona Palmira, segurando uma marmita. Toma, a mãe trouxe o resto do assado de ontem para o teu almoço no escritório, para poupar. O dinheiro pode ir para os azulejos da piscina, disse Dona Palmira, rindo-se. Obrigado, mãe. Não se preocupe, os meus projetos estão a correr bem, respondeu Diogo, confiante, enquanto abria a porta do carro. No entanto, antes que Diogo pudesse entrar no carro, uma visão invulgar paralisou os seus movimentos. Um monovolume de luxo, preto e brilhante, um Mercedes-Benz Classe V novo em folha, parou lentamente em frente ao seu portão aberto. Os vidros do carro eram escuros, indicando a alta privacidade dos seus passageiros. Diogo franziu a testa. Quem é, mãe? Alguma amiga tua do bridge? Amigas minhas com um carro desses? Impossível. Deve ser um engano, respondeu Dona Palmira, os seus olhos a semicerrarem-se de curiosidade. A porta de passageiros do meio abriu-se automaticamente. Um homem de fato impecável desceu primeiro. Era o Sr. Almeida, o advogado sênior do Banco Atlântico Privado. Ele pôs-se de pé e estendeu a mão para ajudar a passageira principal a sair.
Um sapato de salto alto elegante tocou no asfalto. Seguiu-se a descida de uma mulher de aparência extremamente distinta. Usava um vestido moderno de cor azul marinho, com um corte sóbrio que irradiava autoridade, combinado com um lenço de seda da mesma cor. O seu rosto estava maquilhado de forma leve e fresca, fazendo-a parecer 10 anos mais jovem. Já não havia rosto pálido, olhos inchados ou roupas gastas. Diogo e Dona Palmira ficaram boquiabertos. As suas bocas abriram-se ligeiramente. Os seus olhos arregalaram-se, incrédulos. Demoraram alguns segundos para os seus cérebros reconhecerem a figura daquela mulher elegante. Helena, sussurrou Diogo. A sua voz ficou presa na garganta. Sim, era Helena, mas a aura que ela emanava era completamente diferente. Se antes ela andava de cabeça baixa como uma empregada, agora caminhava de cabeça erguida, olhando diretamente para a casa que um dia fora o seu inferno. Atrás de Helena, o Sr. Nuno também saiu para a acompanhar como testemunha. Helena entrou no pátio da casa, passando pelo portão sem hesitar. O Sr. Almeida e o Sr. Nuno seguiram-na. Os trabalhadores da construção pararam espontaneamente as suas atividades, fascinados ao verem os visitantes com aquela aura de chefes. "O que é que queres aqui?" gritou Diogo, tentando esconder o choque com raiva. Ele avançou para confrontar Helena. "Já te disse para não pôres mais os pés nesta casa. Vieste pedir esmola. O meu dinheiro não é para ex-mulheres estéreis como tu." Dona Palmira, que já recuperara do choque, juntou-se ao ataque. "Ah, que lata! Voltaste, e com roupa alugada, não foi? Não penses que por te vestires assim, vamos ter pena de ti. Desaparece." Helena parou a 2 metros de Diogo. Olhou para o seu ex-marido com um olhar frio e sem emoção, como se estivesse a ver um estranho sem importância. Já não havia medo nem amor nos seus olhos. "Bom dia, senhor Diogo." Dona Palmira cumprimentou Helena com um tom neutro, mas firme. "Não vim para pedir. Vim porque a minha notificação de há 2 dias foi ignorada por si." "Notificação?" Diogo riu-se, um riso forçado. "Ah, aquele envelope castanho de lixo. Já o deitei fora. Não tenho tempo para ler ameaças baratas de gente pobre. Queres a partilha de bens, é? Sonha. O divórcio ainda nem foi oficializado no tribunal e já me queres roubar?" Vanessa, que ouviu a confusão de dentro de casa, correu para fora, ainda de pijama de seda. "O que se passa, querido? Que barulho é este?" "Ah, a parasita voltou." Vanessa olhou para Helena da cabeça aos pés com um olhar de inveja. No seu íntimo, admitiu que Helena parecia muito mais cara do que ela naquele momento. "Ouçam com atenção", disse Helena, calmamente, ignorando os comentários de Vanessa. Virou-se para o Sr. Almeida. "Senhor advogado, por favor, explique." O Sr. Almeida deu um passo à frente, abriu a sua pasta e tirou um dossiê. "Bom dia, Sr. Diogo. Eu sou o Dr. Almeida, o representante legal da Sra. Helena. A nossa vinda aqui hoje é para dar seguimento ao estatuto de propriedade deste terreno e edifício. Pelo que consta, o senhor não respondeu à primeira notificação." "Notificação de quê?" gritou Diogo, o rosto a ficar vermelho. "Esta é a minha casa. A escritura está no cofre. Não inventem histórias." "Helena, quanto é que pagaste a esta gente para fazer este teatro?" O Sr. Almeida entregou-lhe calmamente uma fotocópia autenticada do antigo documento. "Senhor Diogo, por favor, veja. Esta é a prova da certidão de registro predial do terreno de 5 hectares que abrange toda esta urbanização. O proprietário era o Sr. Arthur, pai da Sra. Helena. E este," o Sr. Almeida apontou para a segunda folha, "é o contrato de direito de superfície sob o qual a sua propriedade foi construída. O prazo terminou há exatamente 3 dias. Diogo arrancou o papel com violência. As suas mãos tremiam de raiva. Leu-o na diagonal, depois amarrotou o papel e atirou-o à cara do Sr. Almeida. "Falso! Isto é tudo falso!" gritou Diogo histericamente. "Como é que o teu pai, um camponês pobre, podia ter um terreno na Quinta da Marinha? Achas que sou estúpido? Só me queres enganar porque tens inveja de me ver feliz com a Vanessa, não é?" Dona Palmira avançou, apontando o dedo à cara de Helena. "Sua cobra! Já foste expulsa e agora queres enganar-nos." "Ei, segurança! Onde está o segurança?" gritou Dona Palmira,
chamando a segurança do complexo. Helena apenas sorriu levemente ao ver o pânico deles. Pode chamar o segurança, minha senhora. Ou chame a polícia se quiser. Isso até facilitará o nosso trabalho de expulsar os ocupantes ilegais. Sua descarada. Diogo levantou a mão para dar uma bofetada em Helena. O seu velho hábito de quando se zangava veio ao de cima. Mas antes que a sua mão tocasse na face lisa de Helena, a mão forte do Sr. Nuno agarrou-a no ar com firmeza. O aperto do Sr. Nuno foi tão forte que Diogo gemeu de dor. Nunca mais toque na minha cliente, ou terá de lidar com a lei por agressão. Ameaçou o Sr. Nuno com uma voz grave e assustadora. Ele largou a mão de Diogo. Diogo recuou alguns passos, agarrando o pulso. A sua respiração estava ofegante. Vocês estão todos loucos. Vou chamar a administração do condomínio. Vou provar que são uns vigaristas. Esteja à vontade, respondeu Helena tranquilamente. Na verdade, nós já os chamamos aqui. Nesse exato momento, um carro de serviço com a inscrição Administração da Quinta da Marinha parou atrás do carro de Helena. Saiu um homem de uniforme, o Sr. Valente, o administrador do condomínio, muito respeitado pelos moradores. O rosto do Sr. Valente parecia tenso e pálido. Diogo sorriu largamente, sentindo que tinha apoio. Ah, o Sr. Valente chegou. Senhor, por favor, prenda esta gente. A minha ex-mulher trouxe documentos falsos a dizer que este terreno era do pai dela. Expulse-os, senhor. O silêncio instalou-se por um momento. O vento soprou com força, trazendo o cheiro da tensão. O Sr. Valente caminhou lentamente em direção ao grupo. Não olhou para Diogo, mas foi diretamente ter com Helena. O que se seguiu fez os joelhos de Diogo fraquejarem. O Sr. Valente, o arrogante administrador do condomínio, curvou-se profundamente diante de Helena. Um gesto de profundo respeito. Bom dia, senhora Helena, disse o Sr. Valente com a voz a tremer de medo. Por favor, perdoe a nossa negligência. Nós acabamos de verificar os arquivos antigos na sede e, de facto, os nossos dados não tinham sido atualizados com a informação sobre a propriedade do terreno do Sr. Arthur. Diogo ficou de boca aberta. Dona Palmira deixou cair a marmita que segurava. Clang! O som da marmita a cair quebrou o silêncio. O conteúdo espalhou-se pelo chão de calçada, tão espalhado como a dignidade deles naquele momento. Senhor Valente, o senhor está a brincar, não está? Perguntou Diogo, em voz baixa. O seu rosto começou a ficar pálido. Este terreno, esta casa é minha, a minha escritura. O Sr. Valente virou-se para Diogo com um olhar de pena. Lamento, Sr. Diogo. A sua escritura é de um direito de superfície sobre propriedade alheia. E como o prazo do contrato do terreno principal terminou e não foi renovado pela herdeira, o estatuto de propriedade da sua casa caducou, por força da lei. O mundo de Diogo pareceu desabar. O céu, que estava limpo, pareceu escurecer de repente aos seus olhos. A realidade atingiu Diogo com mais força do que qualquer golpe físico. Ele cambaleou para trás até as suas costas baterem no pilar do terraço que ele mandara pintar na semana anterior. O suor frio começou a escorrer-lhe pelas têmporas, molhando o colarinho da sua camisa cara. Impossível, impossível, murmurava Diogo repetidamente, como um louco. Gastei 2 milhões de euros na remodelação. Acabei de comprar mármore italiano. A Vanessa quer uma piscina. Vanessa, que estava ao seu lado, já não tinha um ar arrogante. O seu belo rosto transformou-se numa máscara de medo. Os seus olhos moviam-se freneticamente de Helena para o carro de luxo dela e de volta para Diogo, que parecia patético. O seu cérebro materialista começou a fazer contas rapidamente. Se esta casa não era de Diogo, então Diogo não tinha nada. Dona Palmira, que antes era feroz, estava agora sentada, desamparada, numa cadeira do terraço. As suas pernas tremiam violentamente. Então estamos a viver de favor no terreno da Helena? A sua voz era um guincho baixo. Helena deu mais um passo, aproximando-se da área do terraço onde a sua antiga família se reunia em pânico. Olhou à sua volta, viu o seu jardim de flores destruído e substituído por montes de terra para a piscina. Sentiu uma pontada de dor ao ver a destruição, mas rapidamente afastou o sentimento. Diogo, chamou Helena. Desta vez,
já não o tratava por querido. Ouviste a explicação da administração. Este terreno é meu. O edifício que está construído sobre ele, por lei, também é meu, porque o prazo do contrato terminou. Mas fui eu que o construí, gritou Diogo, desesperado. As lágrimas de raiva começaram a formar-se nos seus olhos. O meu dinheiro, o meu suor, e construíste-o no terreno de outra pessoa, sem autorização para renovar o arrendamento. Cortou o senhor Almeida, bruscamente. Esse é um risco legal que o senhor assumiu por não ter lido atentamente a escritura quando comprou a casa. Helena levantou a mão, fazendo sinal ao seu advogado para se calar por um momento. Queria falar diretamente. Eu não sou tão má como tu, Diogo. Não vou atirar a tua mala pela porta fora à meio da noite, à chuva, como tu me fizeste, disse Helena calmamente. Mas cada palavra sua perfurou o coração de Diogo e da sua mãe. Dona Palmira baixou a cabeça, não se atrevendo a olhar nos olhos da sua nora, a quem tantas vezes gritara. Vou dar-vos duas opções. Opções muito elegantes e justas, continuou Helena. Diogo ergueu a cabeça. Havia um vislumbre de esperança nos seus olhos. Que opções? Helena olhou para ele com firmeza. A primeira opção. Podes continuar a viver aqui e reaver esta casa. A condição é que me compres o terreno agora mesmo. De acordo com o preço de mercado atual da Quinta da Marinha, o preço do metro quadrado é de 2.500 euros. A área do terreno desta casa é de 2.000 metros quadrados. Portanto, prepara 5 milhões de euros. 5 milhões! Gritaram Diogo e Dona Palmira em uníssono. Os seus olhos arregalaram-se. Pronto. Dou-te 48 horas para transferires para a minha conta, acrescentou Helena, friamente. Estás louca? Diogo puxou os cabelos. Onde é que eu arranjo 5 milhões em 2 dias? As minhas poupanças foram para a festa de noivado com a Vanessa e para esta remodelação. Os negócios estão parados. Queres matar-me de propósito? Helena encolheu os ombros, indiferente. Isso não é da minha conta. Antigamente, quando eu te pedia 50 euros para as compras, dizias que eu era esbanjadora. Agora dizes que não tens dinheiro. Vanessa olhou para Diogo com horror. O Diogo está falido. O dinheiro dele acabou, gritava o seu pensamento. Se não consegues aceitar a primeira opção, continuou Helena, a sua voz cada vez mais firme, então resta a segunda opção. Por favor, sai desta casa. Esvazia esta casa no prazo de 48 horas. Mas e as nossas coisas? A mobília, a cozinha equipada, o ar-condicionado? Perguntou Dona Palmira, em pânico. O senhor Almeida respondeu em nome de Helena. De acordo com a lei, pelo princípio da acessão, tudo o que está permanentemente fixado ao edifício, como portas, janelas, cozinhas equipadas, candeeiros, banheiras, faz agora parte integrante do edifício, que pertence à senhora Helena. Portanto, só podem levar os bens móveis, roupa, pratos, colchões, televisões. O resto fica. Isso é roubo, gritou Diogo. Fui eu que comprei aquela cozinha, custou 30.000 euros. Considere isso como o pagamento da renda, por ter ocupado o terreno da minha cliente gratuitamente nos últimos 3 dias, desde que o contrato terminou. E uma compensação pelos danos morais pela expulsão ilegal que infligiu à senhora Helena, retorquiu o senhor Almeida, inteligentemente, deixando Diogo sem resposta. Helena olhou para o relógio que usava elegantemente no pulso, um relógio da sua mãe que encontrara noutro cofre. O tempo começa a contar agora, Diogo, disse Helena, em tom final. Daqui a 2 dias, às 9 da manhã, voltarei aqui com a polícia para executar o despejo. Se ainda estiverem aqui, processá-los-ei por ocupação ilegal de propriedade. Sem esperar por uma resposta, Helena virou-se. O seu vestido balançou elegantemente enquanto caminhava de volta para o seu carro de luxo. Helena, espera. Helena, podemos falar com calma, gritou Diogo, tentando alcançá-la. O seu orgulho desmoronou-se para salvar os seus bens. Helena, eu ainda sou teu marido. Ainda não nos divorciamos oficialmente. Esta casa é um bem comum. Helena parou por um momento antes de entrar no carro. Não se virou. Apenas falou um pouco mais alto para ser ouvida. Bem comum? Não foste tu que disseste, no acordo pré-nupcial, com separação de bens que me obrigaste a assinar, que o que estava em teu nome era teu
E o que estava em meu nome era meu? Bem, este terreno é uma herança do meu pai. É exclusivamente meu. Não há bens comuns aqui. Diogo lembrou-se da sua própria estupidez. Fora ele quem insistira em fazer um acordo de separação de bens, com medo de que a pobre Helena lhe corroesse a fortuna. Afinal, esse acordo era agora a espada que lhe cortava o pescoço. Helena entrou no carro. A porta fechou-se hermeticamente. O motor do carro ronronou suavemente e, lentamente, afastou-se da luxuosa moradia, que agora parecia um inferno para os seus ocupantes. No terraço, Diogo caiu de joelhos no chão. O seu rosto estava pálido como o de um morto. Olhava desolado para a casa dos seus sonhos, que em breve se desvaneceria. 5 milhões. Era impossível conseguir tanto dinheiro em 2 dias. Um empréstimo bancário não seria aprovado tão rapidamente, especialmente porque a garantia, a escritura da casa, já não era válida. Ao seu lado, Vanessa começou a recuar lentamente. Pegou na mala, tirou o telemóvel e começou a escrever uma mensagem rapidamente. O seu rosto já não mostrava mimo, mas um cálculo frio. Enquanto isso, Dona Palmira começou a chorar desalmadamente, lamentando o seu destino de quase sem-abrigo. Exatamente como a maldição que um dia lançara sobre Helena. O karma não esperou pela próxima vida. O karma chegou num Mercedes preto de luxo e num pedaço de papel velho que estivera guardado na carteira gasta de um homem do campo. O Mercedes preto de Helena já desaparecera há muito na curva da estrada, mas o pó que deixou para trás parecia ainda sufocar o peito de Diogo. O homem continuava paralisado no terraço da sua casa, a casa que afinal não era sua, com um olhar vazio, a mente em tumulto. A cifra de 5 milhões de euros girava na sua cabeça como uma roleta infernal. 5 milhões em 2 dias. Impossível. Diogo tentou pensar racionalmente no meio do pânico. Tirou o telemóvel do bolso com as mãos trêmulas. Começou a percorrer a sua lista de contactos, os seus amigos de sucesso, as pessoas a quem tantas vezes pagara bebidas em bares caros, os parceiros de negócios que tantas vezes elogiavam a sua perspicácia. Olá, Rui, tudo bem? Olha, preciso de um adiantamento. É urgente. 5 milhões, só isso. Para a semana que vem, eu devolvo. Tu. A chamada foi desligada. Diogo tentou outro número. Senhor Martins, é o Diogo. Queria hipotecar o projeto. O quê? Já ouviu os rumores do terreno em litígio? Mas, senhor... Diogo atirou o telemóvel para o sofá do terraço. Nada. A notícia espalhara-se mais depressa que o fogo. Aparentemente, o banco ou a administração do condomínio já tinham congelado o estatuto da casa, de modo que ninguém estava disposto a emprestar-lhe dinheiro com uma garantia problemática. Diogo estava completamente isolado. Então, Diogo, conseguiste o empréstimo? Perguntou Dona Palmira com o rosto inchado. A mulher idosa continuava sentada no chão, agarrando o peito que lhe doía. Diogo abanou a cabeça, desanimado. Ninguém quer ajudar, mãe. São todos uns lambibotas. Quando estamos bem, aproximam-se. Quando caímos, fogem. De repente, o som de rodas de mala a rolar no chão de cerâmica ecoou de dentro da casa. O som era alto e apressado. Diogo e Dona Palmira viraram-se ao mesmo tempo. Vanessa apareceu na porta principal. Já estava arranjada. Usava um vestido pelo joelho, óculos de sol e carregava 2 grandes malas de marca Louis Vuitton, malas que Diogo lhe comprara no mês anterior. O seu rosto estava frio. Já não havia o sorriso mimado que costumava exibir. Vanessa, onde vais, meu amor? Perguntou Diogo, confuso. Levantou-se e tentou aproximar-se. Vais de férias para espairecer? É uma boa ideia. Precisamos de relaxar um pouco, enquanto pensamos numa forma de lutar contra a Helena. Vanessa afastou a mão de Diogo que tentava tocar-lhe no ombro. O gesto foi brusco e cheio de nojo. Nós? Vanessa riu-se cinicamente. Já não há nós, Diogo. Vou para a casa dos meus pais. O que queres dizer? Vamos casar em breve. Os convites já estão quase a ser impressos, exclamou Diogo em pânico. Cancela tudo, respondeu Vanessa com desdém, enquanto arrastava as malas pelas escadas do terraço. Diogo, vê se te enxergas. Eu ia casar contigo porque pensava que eras um empresário de sucesso, um magnata imobiliário rico. E afinal, o que és?
Apenas um vigarista que vive de favor no terreno da ex-mulher. As palavras atingiram o coração de Diogo com mais dor do que a notificação de Helena. Mas, Vanessa, eu ainda tenho os meus negócios. O meu projeto ainda está a andar. Que negócios? O teu capital vinha da hipoteca desta casa. Se a Helena ficar com a casa, o banco vai atrás de ti para pagares a dívida do projeto. Vais à falência total, Diogo. Vais ficar pobre. E talvez até vás preso por causa das dívidas. Vanessa expôs uma análise que o próprio Diogo temia admitir. Tu estás a deixar-me só porque fiquei pobre? Perguntou Diogo em voz baixa. As suas lágrimas começaram a cair. Onde está a tua promessa de lealdade? Não dizias que me amavas de morte? Vanessa virou-se por um momento antes de entrar no táxi que acabara de chegar à frente do portão. Baixou os óculos de sol, olhando para Diogo com um olhar sobranceiro. O amor precisa de comida, de compras, de tratamentos de beleza, Diogo. Eu não tenho nível para viver na miséria, muito menos para morar num tum com uma sogra resmungona como a tua mãe. Adeus, sua materialista, destruidora de lares, sem vergonha, gritou Dona Palmira, histericamente, atirando-lhe uma sandália, mas falhou o alvo. O táxi arrancou, levando consigo o último resquício de orgulho de Diogo. Diogo caiu de joelhos no asfalto quente. O seu coração estava destroçado. A esposa leal, Helena, ele deitara fora por uma mulher que só amava a sua carteira. E agora que a carteira estava vazia, essa mulher partira sem olhar para trás. 2 dias depois, chegou a hora da execução. Naquela manhã, o céu estava nublado, como se partilhasse o luto pela queda da arrogância. Pontualmente às 9 da manhã, uma comitiva de carros da polícia e um caminhão de mudanças chegaram à frente da casa de Diogo. No carro da frente, Helena desceu, acompanhada pelo senhor Nuno, pelo senhor Almeida e por um oficial de justiça. A aparência de Helena hoje era mais simples, mas ainda assim elegante. Usava um vestido branco imaculado. O seu rosto estava calmo, sem ressentimento. Não viera para humilhar, mas para tomar posse do que era seu. O portão da casa não estava trancado. O pátio da frente parecia desarrumado. Restos de comida espalhados indicavam que os seus ocupantes já não se importavam com a limpeza. Quando o grupo entrou na sala de estar, deparou-se com uma cena deprimente. As coisas estavam embaladas de qualquer maneira em caixas de cartão. Diogo estava sentado no sofá, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos por falta de sono. Ao seu lado, Dona Palmira estava sentada a abraçar um frasco de bolachas, chorando convulsivamente. O tempo acabou, senhor Diogo, disse o senhor Almeida com firmeza, olhando para o relógio. De acordo com o combinado, como o senhor não conseguiu pagar os 5 milhões, hoje procederemos ao despejo. Diogo não respondeu. Parecia um morto-vivo, que perdera a alma. Mas Dona Palmira não. Ao ver Helena entrar, o seu instinto de sobrevivência despertou. De repente, correu e atirou-se na direção de Helena. A polícia tentou detê-la, mas Helena fez um sinal para a deixarem passar. Dona Palmira atirou-se aos pés de Helena. Agarrou as pernas da sua antiga nora com força. As suas lágrimas molharam o vestido branco de Helena. Helena, Helena, minha querida filha, gritava Dona Palmira. Ajuda-nos, minha filha. Não nos expulses. Já sou velha. Estou doente. Onde é que vamos viver? O Diogo não tem um cêntimo. A Vanessa fugiu e levou as minhas joias. Por favor, minha querida, tu gostavas tanto de mim. Helena olhou para a mulher que se ajoelhava aos seus pés. A sua memória voou para o que acontecera 3 dias antes, no mesmo lugar, quando esta mulher a chamara de estéril e de agourenta. O coração de Helena doeu, mas ela sabia que ter piedade de quem não sabe ser grato só traria mais problemas. Helena inclinou-se um pouco e, lentamente, mas com firmeza, soltou as mãos de Dona Palmira das suas pernas. Lamento, minha senhora. A voz de Helena era suave, mas continha uma firmeza inabalável. Eu já não sou sua nora. Não sou a sua querida filha. Sou apenas a proprietária de um terreno que está a regularizar os seus bens. És má, Helena. Ingrata para com os mais velhos, gritou Dona Palmira, quando percebeu que a sua súplica não funcionava. Ingrata? Helena sorriu levemente. Não foi a senhora que disse que eu dava azar. Estou apenas a realizar o seu desejo de me afastar da vossa vida,
para que o meu azar não vos contagiasse. Agora, por favor, saiam. O caminhão lá fora está pronto para levar as vossas coisas para qualquer casa alugada que consigam pagar. Diogo finalmente levantou-se. Olhou para Helena com um olhar difícil de decifrar. Uma mistura de arrependimento, raiva e uma vergonha imensa. Vou lembrar-me deste dia, Helena, sibilou Diogo. Ótimo, respondeu Helena secamente. Que te sirva de lição que as preces de uma esposa injustiçada chegam aos céus. Helena fez sinal aos funcionários. Senhores, por favor, esvaziem a sala. Os homens começaram a carregar as caixas e as malas com as roupas de Diogo. O sofá de luxo, a televisão de 80 polegadas, a cozinha equipada, o candeeiro de cristal e todos os móveis fixos foram deixados para trás. Por lei, tudo aquilo pertencia agora a Helena. O processo de despejo tornou-se um espetáculo para todo o condomínio. Os vizinhos, a quem Dona Palmira tantas vezes se gabara da sua riqueza, agora cochichavam atrás dos seus portões. A vergonha que Diogo e a sua mãe sentiam era infinita. Estavam nus perante o julgamento social. Este era o karma instantâneo, pago a pronto. O som das rodas das malas a serem arrastadas pela calçada ecoava ruidosamente no silêncio do complexo da Quinta da Marinha. A cena daquela tarde parecia um déjà-vu irônico. Noites antes, fora Helena quem saíra daquela casa, arrastando uma mala no meio da chuva, expulsa sem dignidade. Naquela tarde, era a vez de Diogo e Dona Palmira saírem pelo mesmo portão, arrastando malas e caixas. Sob o sol escaldante, expulsos pela lei e pelo karma. Diogo caminhava cabisbaixo. A sua cabeça estava baixa. Não se atrevia a encarar os rostos dos vizinhos que assistiam. Já tirara o seu fato caro. Agora, usava apenas uma t-shirt amarrotada, exatamente como Helena estava quando fora expulsa. Atrás dele, Dona Palmira caminhava a tropeçar, resmungando e chorando. Mas nenhum vizinho demonstrou simpatia. No passado, ela fora demasiado arrogante, humilhando frequentemente os vizinhos cujos carros não eram tão luxuosos como o do seu filho. Agora, colhia o que semeara. Helena estava no terraço da imponente casa, a observar a partida deles à distância. Uma brisa suave soprava no rosto. Não havia um sorriso de vitória malicioso nos seus lábios. O que havia era um alívio imenso. O peso que lhe oprimira o peito durante 5 anos de casamento finalmente se dissipara. Está feito, senhora Helena, relatou o senhor Almeida. As fechaduras foram trocadas, a certidão está em processo de registro total em seu nome. A casa está oficialmente sob sua posse a 100%. Helena acenou com a cabeça. Obrigada, doutor. Almeida, senhor Nuno. Quais são os seus planos agora, minha querida? Perguntou o senhor Nuno. Vai viver nesta casa? É uma pena. A casa é luxuosa. É só continuar a construção da piscina e fica um palácio. Helena virou-se, olhando para o edifício imponente atrás de si. Paredes de mármore, pilares altos, grandes janelas de vidro. Esta casa era o símbolo do sucesso de Diogo, mas também a testemunha silenciosa do sofrimento de Helena. Naquele canto da sala, fora muitas vezes insultada. Naquela cozinha, chorara muitas vezes em silêncio enquanto cozinhava. Naquele quarto de hóspedes, dormira sozinha ao frio. Não, senhor, respondeu Helena com firmeza. Esta casa tem demasiadas feridas. O ambiente é pesado, não por causa do sol, mas por causa das más recordações. Não conseguiria viver em paz aqui. Então, o que vai fazer com ela? Vender? Helena sorriu. Desta vez o seu sorriso era genuíno e radiante. Tirou a velha carteira do pai, acariciando a fotografia gasta do senhor Arthur. O pai deixou-me este terreno para garantir a minha vida. Mas acho que o pai ficaria mais feliz se este terreno fosse útil para mais pessoas. O meu pai era um homem do campo que gostava de dar, senhor. Helena olhou para o senhor Nuno com os olhos a brilhar. Quero vender esta casa e o terreno. O dinheiro deve ser muito, não é? Muito. Podem ser dezenas ou mesmo centenas de milhões se for vendido a um promotor imobiliário para construir apartamentos, respondeu o senhor Nuno. Eu tiro o suficiente para começar o meu negócio de catering e comprar uma casa simples e confortável. Com o resto, peço-lhe que trate disso, senhor, disse Helena. Quero construir um lar para crianças e uma cantina social nos arredores da cidade,
na terra natal do meu pai. Quero dar-lhe o nome de Centro Comunitário Arthur Mendes, para que as boas ações continuem a fluir para o meu pai. O senhor Nuno ficou comovido. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Bateu no ombro de Helena com orgulho. Meu Deus! O Arthur estaria a sorrir de orelha a orelha, onde quer que esteja. Minha querida, és mesmo filha do teu pai. Não te deixas deslumbrar pelo dinheiro. Não guardas rancor. E o teu coração é do tamanho do oceano. 6 meses depois, a vida girou como uma roda. Num pequeno apartamento alugado, numa rua estreita e suja, ouviam-se gritos e discussões. Diogo, tu não fazes nada. Passas o dia a sonhar acordado. Vai procurar trabalho. Estou com fome. Quero comer um bife com batatas fritas. Gritava Dona Palmira, agora magra e com um ar muito mais velho. Diogo, que agora fazia biscates como estafeta de entregas, atirou o seu casaco para o chão. O seu rosto estava abatido, queimado pelo sol. Calma, mãe. Os pedidos estão fracos. Não esteja sempre a exigir. Agradece que ainda temos pão com manteiga para comer. Se antigamente não me tivesses incentivado a expulsar a Helena, não estaríamos assim. Agora a culpa é minha. Foste tu que te meteste com aquela outra. A discussão continuava, tornando-se o pão de cada dia na sua vida de pobreza e miséria. O arrependimento chega sempre tarde demais, e nunca se pode comprar um bilhete de volta ao passado. Enquanto isso, num terreno espaçoso e verdejante nos arredores da cidade, um belo edifício acabara de ser inaugurado. Centenas de crianças de um lar sorriam felizes, recebendo donativos e uma refeição quente. No meio delas, Helena estava ocupada a distribuir caixas de comida. O seu rosto estava radiante, mais bonito e luminoso do que quando era esposa de um homem rico. Não usava joias de ouro e diamantes, mas os sorrisos das crianças eram o seu mais belo adorno. Um homem educado e bonito, um jovem assistente social que geria a fundação, aproximou-se de Helena. Senhora Helena, muito obrigado. O seu donativo significa muito para nós. De nada, é um prazer. Tudo isto é graças ao meu pai, respondeu Helena com humildade. Helena olhou para o céu azul e límpido. Sentia-se verdadeiramente livre. Aprendeu que a verdadeira riqueza não é o que acumulamos em cofres de ferro, mas o que damos para fazer os outros felizes. E quanto a Diogo? Helena há muito que o perdoara, mas nunca esqueceria a lição valiosa, que a lealdade de uma esposa é a sorte de um marido, e quando essa esposa é ferida até as lágrimas, é o próprio Deus que assume as contas.